Sistema Fieng, 84 anos apoiando a indústria de Minas. Olá, tudo bem? No programa de hoje nós vamos conversar com o empresário Ailton Ricaldoni Lobo. Nós vamos falar com ele sobre alguns assuntos importantes que afetam o mercado de trabalho. E isso tudo interfere na nossa vida nas empresas. O impacto da internet na indústria, como é que o setor está reagindo. Outra coisa muito importante, financiamento para gerar empregos e aí melhorar também a performance do país, melhorar o PIB nacional e o PIB aqui em Minas Gerais. Ailton Ricaldoni foi presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros, foi também presidente da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, aqui em Minas Gerais, entidade que ele é o vice-presidente atualmente. Mais do que isso, ele é um empresário que está ali no chão da fábrica, o que gera emprego e renda. Sr. Ailton, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, João. Bom, dentro desse contexto, quer dizer, nós temos aí um universo, como tem atrás do senhor aí também, o mapa do mundo, né, os continentes todos aí, e essa conexão internacional. O senhor já é vivido, já é um empresário que tem a experiência de botar a mão na massa. Qual o cenário que o senhor está vendo hoje do impacto, primeiro, da internet nos negócios, principalmente no seu setor, no setor industrial? Bom, a internet, ela interferiu e vem interferindo em vários negócios, em várias atividades. Na indústria não poderia deixar de ser, né? A comunicação, a informação mais veloz, e até recentemente eu vi uma notícia, uma colocação dos empresários chineses, né, dizendo que o futuro é o e-commerce, quer dizer, é o comércio através da internet, através do computador, e que ele está crescendo muito e vai superar o comércio, o varejo, vamos dizer, tradicional. E nós estamos experimentando isso na nossa empresa. Nós estabelecemos há uns 2 anos atrás um e-commerce e ele já vem crescendo substancialmente. Quer dizer, a demanda da população, a comodidade da população em comprar via internet, fazer as operações todas no computador, tem motivado o crescimento forte desse segmento através da internet. Pois é, eu estou me lembrando aqui, quando eu conheci o Ailton, o empresário, ele estava ainda naquele período anterior de todos nós. Isso acelerou nos últimos 20 anos. Qual foi o impacto no seu setor eletroeletrônico? Eu digo assim, os aparelhos. A empresa dele fabrica um aparelho que evita que a sua televisão queime por causa de uma descarga elétrica, por exemplo. Bom, então nós estamos falando da área elétrica. Vamos estabelecer um comparativo, já que o senhor exporta também para mais de 20 países do mundo. Como é que isso chegou na empresa, no dia a dia, colocando a mão na massa? Impactou de que maneira a sua empresa? A tecnologia. Isso. Bom, o avanço da tecnologia, o avanço da eletrônica embarcada em vários equipamentos, hoje toda geladeira, máquina de lavar, veículo, tudo tem uma eletrônica bastante avançada. E a eletrônica avançada significa equipamentos mais sensíveis a surtos elétricos, a variações da rede. E o nosso mercado de proteção contra surtos elétricos, o que nós somos especialistas, tem crescido muito. Quer dizer, cada dia que passa, mais se faz necessário a proteção dos equipamentos eletrônicos, elétricos e eletrônicos. Haja visto da eletronização, vamos dizer assim, o aumento da eletrônica no controle desses equipamentos. Até bomba de gasolina, num posto de gasolina, tem hoje um protetor, porque a bomba também, que era eletromecânica, hoje ela é eletrônica. A bomba que mede
o combustível, o valor que você vai pagar. Então, o nosso mercado tem crescido muito em função disso também, né, dessa necessidade. E a demanda externa? Suscitou aí os chineses, não é? Esses seus equipamentos fabricados aqui em Minas, ou seja, gerando emprego e renda aqui. Como é que está hoje o panorama no mundo em relação à sua empresa e também ao setor, já que o senhor é da ABIN, que é a Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica, não é? Como é que o senhor está vendo, o que o senhor está sentindo no dia a dia? Porque o nosso programa aqui, ele tem esse objetivo também, é passar para você que é empresário, empresária, executivo, uma radiografia de quem põe a mão na massa no dia a dia. Não é um teórico da academia, é o senhor que é o empresário. Vende mais aqui, mais lá fora, quais os países estão demandando mais? Olha, o mercado brasileiro por si só ele é enorme, né? E a demanda vem crescendo muito, mas nós não podíamos deixar de experimentar a exportação. E nós iniciamos um processo de internacionalização da nossa empresa, temos até uma filial no México hoje, uma empresa Clamper no México, e no início nós experimentamos um fator que não foi muito positivo no incremento da exportação, haja visto que a valorização do real há alguns anos atrás era tamanha que nós não tínhamos muita competitividade. Hoje, com o dólar a R$ 3,00, R$ 3,20, nós estamos bastante competitivos, inclusive com os chineses, né? Porque quando você exporta, você está isento da maioria das taxas e impostos que são naturais dos produtos. E isso nos deu uma competitividade muito grande. Hoje nós estamos exportando num crescimento de exportação para vários países, na América Latina, América Central, próprio México, alguma coisa para os Estados Unidos. Então, o advento aí da desvalorização do real, que num primeiro momento, né, para quem viaja muito para o exterior não gosta, né, porque fica mais caro a roupa lá, as viagens, mas para nós empresários foi bom, foi muito bom. Exportam. A China também está exportando equipamentos da Clamper. Essa é uma barreira, é um outro mundo? A China é muito complicado você trabalhar no mercado chinês, né? E nós importamos alguns insumos da China, alguns componentes que o Brasil não produz e que a gente utiliza nos nossos produtos, a gente importa da China. E alguns concorrentes nossos aqui no Brasil, inclusive, que importavam os produtos completos da China, hoje já não estão fazendo mais. Quer dizer, porque o advento do dólar mais caro, ele impede, né, a pessoa que vai importar o produto completo de competir com a Clamper, que importa alguns insumos, mas que produz o equipamento no Brasil, com tecnologia brasileira. Então, no mercado brasileiro, nós estamos bastante competitivos e em alguns outros países também. Muito bem, nós vamos agora para um pequeno intervalo e continuaremos conversando com o empresário Ailton Ricaldoni Lobo sobre a questão da internet e também aí outros assuntos importantes, financiamento para a produção. E aí, queda nos juros, como é que isso está impactando o setor e a empresa dele aqui em Belo Horizonte. Eu aguardo você, até já. No nosso talk show de hoje, nós estamos conversando com o empresário Ailton Ricaldoni Lobo. Ele é da Clamper, uma empresa mineira e que atravessou aí diversos temporais. Esse tempo que a gente fala aí de ciclones, não é? A gente também vê que isso acontece na economia, né, senhor Ailton? Com certeza. Então o senhor já teve em cima, teve embaixo, teve em cima, teve embaixo. E agora qual é o patamar que o senhor está vendo aí no horizonte, nas previsões? Porque hoje a gente já sabe, não é, através da percepção, mas também da tecnologia, prever cenários. E aí você investe em determinado cenário, pode acertar ou errar, mas quem tem informação tem poder, e poder de decisão. Como é que o senhor está se guiando dentro desse quadro aí do sobe e desce para manter essa onda, na crista da onda? Primeiramente, eu definiria a vida do empresário brasileiro, mineiro, como uma montanha-russa, né?
você está subindo, de repente você está descendo, quer dizer, você tem as crises internacionais que afetam diretamente ao mercado brasileiro e às empresas, obviamente, e nós experimentamos várias delas, né? 98, 2000 e depois no final do governo Fernando Henrique, depois 2008, né? Falei 98, 2008, que foi um desastre total, né? 2008, 2009, foi um negócio que preocupou bastante. E agora, o que nós assistimos recentemente também, com a subida da taxa de juros, com a desaceleração da economia, e nós experimentamos uma angústia muito grande, né? O dólar saiu de um patamar de 2 e pouco para 4, o que teve o lado ruim e teve o lado positivo, como eu disse, né? O lado ruim, quem tinha endividamento em dólar, né, ficou meio com o fluxo de caixa comprometido, mas o fato é o seguinte, a Selic, ela se mantiver no patamar anterior de 14%, 15%, é insustentável para a atividade produtiva. Ela compete diretamente com o investimento na atividade produtiva. E nenhum cidadão que tenha dinheiro vai aplicar na atividade produtiva, sendo que ele pode aplicar confortavelmente numa aplicação onde ele vai ter rentabilidade, vai ter liquidez 100%, sem risco nenhum. Então, hoje, com a Selic nesse patamar que está e com a tendência de baixa, a gente está experimentando, está sentindo que a economia, vamos dizer, produtiva como um todo, está começando a ganhar um certo vigor, está se revigorando. Isso é muito bom para o país, porque isso é onde nós temos a geração de emprego e renda. Na atividade produtiva, no desenvolvimento tecnológico, na empregabilidade, até de profissionais. Por exemplo, a gente vê aí o Ciências Sem Fronteira, o país investe no jovem, ele vai para o exterior estudar, quando ele volta, ele tem que encontrar um emprego compatível com o nível de conhecimento que ele adquiriu, né? Que ele investiu e que o próprio país investiu nele. E aí, se ele não encontra, ele vai trabalhar lá fora. No jargão popular, significa amarrar cabo para os outros mamar, né? Ou comprar bicicleta para os outros andar. Quer dizer, né, na nossa jargão, o país investe no jovem, prepara e ele vai trabalhar lá fora. Não pode. Nós temos que segurar esse jovem, esse talento no Brasil, através do desenvolvimento da indústria como um todo. Não só a indústria eletroeletrônica, mas a indústria como um todo no país. Pois é, o senhor fala aí da Selic, lembrando, né, só para não passar batido, a taxa básica de juros. Isso aí afeta profundamente, claro, todos nós, né, até nós que não temos empresa. Eu tenho, porque eu sou um nano empresário da blogosfera. Eu sou tão pequenininho. É verdade, é bens e serviço, quer dizer, eu presto serviço. O próprio programa aqui na BH News, não é, da minha empresa, Stand-up Consultoria. E o Ailton falou ali, né, na questão do emprego, não é? Agora eu vou mais além. Ele, por exemplo, não é empregado, porque ele é o empresário, é o dono da empresa. Mas tem agora as startups. Como é que o senhor está observando isso no mundo de hoje? Ao invés desse jovem voltar para o Brasil depois do preparo lá, procurando emprego, ele fala, não, eu vou montar a minha empresa. Como é que o senhor sente esse impacto nas suas andanças aí como empresário? Olha, eu acho que a startup é uma coisa fundamental. Eu acho espetacular esse estímulo ao empreendedorismo, à criação da startup, né? Estimular as pessoas a abrir sua própria empresa. Agora, o que me preocupa é a continuidade, porque você começa numa startup, essa startup vira uma média empresa, e aí? É preciso que o país se prepare, as instituições de financiamento, né, se preparem para financiar essa atividade nova que surgiu, essa startup, essa nova empresa que está surgindo. Porque sem financiamento nós sabemos que não acontece nada, né? Tudo requer investimento, tanto em tecnologia, quanto em treinamento de pessoas, quanto em investimento em mercado, prospecção de mercado, inovação de produto, materiais. Então, é necessário investimento. Esse investimento, o empresário que fez a sua startup e que foi sucesso e que está se transformando numa média para uma futura grande empresa, ele precisa de financiamento. E é isso que nós sentimos falta
hoje, né? Não é a falta do financiamento, é que quando a empresa vai buscar o financiamento, ela encontra uma barreira enorme em que os próprios bancos de fomento, querem garantia real do financiamento. Quer dizer, antigamente você tinha o financiamento, a garantia era o próprio negócio, era as máquinas, Hoje está muito mais difícil conseguir um recurso se você não tiver o dinheiro. Ou seja, em outras palavras, se você está precisando de dinheiro, nós não temos. Se você não precisa, nós temos para te emprestar. Quer dizer, mais ou menos nessa linha, mas é necessário repensar. E eu percebi agora uma entrevista do presidente do BNDES, o Paulo Rabelo, né? E que ele está preocupado com isso, mostrou a preocupação, abriu uma nova modalidade de empréstimo e espero que essa questão das garantias seja vista com outros olhos, né? É claro que não é só o fio do bigode, né? Estou me referindo ao senhor usar o fio do bigode garantia. Eu digo emblematicamente mas dizendo, você né? tem, por exemplo, você tem uma empresa que está no mercado há muitos anos, que tem um passado e tem um futuro, tem uma perspectiva de negócio, que está ali, a própria empresa é uma parte da garantia. A própria empresa, o próprio negócio pode e deve ser uma parte da garantia no empréstimo, né? O investimento que a empresa está fazendo em máquina também é uma garantia. Agora, exigir que o empresário tenha o mesmo valor do recurso que ele vai pedir aportado num banco ou um imóvel, uma coisa, é diferente. Quer dizer, aí não tem cabimento um negócio desse. É preciso repensar e não nivelar por baixo, mas avaliar cada caso e flexibilizar um pouco essas questões das garantias. É isso aí, fica a sugestão do empresário. E lembrando também que outro dia o Paulo Rabelo, do BNDES, esteve aqui no Cindy Lojas, são 55 mil lojas em toda a região metropolitana, e deu uma boa notícia. Ele veio aqui para isso. O que é que tem aí para nós? Os empresários perguntaram. E ele disse o seguinte: tem 4 milhões, depois nós vamos ter um aporte de 20 milhões de reais para ajudar aí no financiamento, alavancando a economia. 20 bilhões, porque aqui a gente não fala em mi que não resolve nada, né? É mimimi, não, bilhões, exatamente. Nós chegaremos daqui a pouquinho, o último bloco, vamos para o intervalo e esperamos você, até já. Bem, nós chegamos ao último bloco do nosso talk show, conversando sobre o impacto da internet, a questão de financiamento, a questão toda que envolve indústrias, empresas, conversando com quem põe aí a mão no dia a dia nesse setor, que é o empresário Ailton Ricaldoni Lobo, da Clamper, que é uma empresa que hoje exporta, atravessou vários furacões econômicos e hoje exporta aí para mais de 20 países também, tendo mais de 20 patentes. Isso é fundamental dentro do nosso contexto. Só Ailton, em relação a que o senhor citou startup, a gente sabe que tem uma estatística. 1 em cada 10 consegue chegar na ponta e sofre a dor do crescimento, quando precisa de um capital para se tornar uma média empresa. Quer dizer, mas tem também o investidor anjo, que hoje ele coloca o dinheiro e não é mais responsável se a empresa não der certo, ele não fica com passivo trabalhista. É só uma colocação para que o senhor possa nos dizer como é que o senhor faz nesse sentido. E eu sei, inclusive, que a sua empresa comprou uma startup, não comprou um projeto nessa área? Há uns 6 anos atrás, 7 anos, nós compramos uma empresa na incubadora da Universidade Federal de Minas Gerais, uma empresa de nanotecnologia. Investimos nessa empresa durante muito tempo e agora, nos últimos 2, 3 anos, a empresa tem dado retorno, já tem dado o retorno necessário. Nós estamos exportando, produzindo uma tinta magnética que é exportada para os Estados Unidos principalmente e para outros países através de parceiros lá nos Estados Unidos. E também estamos com outros produtos em desenvolvimento, outras tecnologias, novidades tecnológicas, que brevemente a gente vai disponibilizar no mercado como produto, né? Então, é um investimento, quer dizer, o empresário tem que entender que existe um risco, mas quanto maior esse risco, maior a possibilidade dele ter retorno. Então, medir a água e o fubá, né?
para poder fazer um bom angu. Né? E aí eu fico pensando aqui, quando o senhor fala, sua empresa tem aí, vamos dizer, direta e indiretamente, uns 1.000 empregados, pelo menos. Nós temos 250 empregados diretos e mais uns 750 indiretos, que a gente terceiriza muito. Pois é, mas aí quando a gente fala nessa área de nanotecnologia e fala em startups... Não é essa empresa de nanotecnologia, Isso. é a Clamper. Isso. A nanotecnologia, a Nano deve ter hoje o quê? Uns 15 empregados, mas nesses 15 empregados, nós temos mestres, doutores, né? É emprego de alto nível, né? Emprego de qualidade, qualificados. Quer dizer, mestres e doutores. É isso que o Brasil precisa, de desenvolver tecnologia e empregar esse tipo de talento, que tem muito no nosso país. Agora, a gente vê o movimento hoje, né? Todo mundo está falando, a Bovespa chegou aí a 74 mil pontos, atingiu o máximo. Aí, hoje eu estava conversando com um amigo e tentando explicar o movimento. Mas o movimento, uma grande parte responsável desse movimento é que nós estamos assistindo a migração de investimento para a atividade produtiva. A Selic está em 7 e pouco. Quer dizer, então já está começando a atividade produtiva, já está começando a competir um pouco com o investimento improdutivo, vamos dizer assim, né? Sim. Se podemos chamar desse jeito. Então, eu acho que o caminho, o futuro, é que realmente as pessoas que têm recursos para investir aprendam e adquiram o hábito de investir em empresas, investir em ações, em negócios, né? Que isso é o caminho virtuoso para o país, para as empresas e para ele próprio investidor. Né? Senhor, o seu sentimento, o senhor acha que isso é um voo da galinha? O senhor acha que a economia se descolou da política? O que o senhor está vendo no horizonte que vai acelerar o carro ou frear dentro desse momento virtuoso que nós estamos vivendo, né? É uma mudança estrutural, é uma mudança, um crescimento já garantido, ele começa a se estruturar. Como é que o senhor vê? O que o senhor sente? O sentimento, o feeling do empresário é muito importante nesta hora. Porque vocês é que geram emprego, né? Eu acho que o empresariado brasileiro como um todo já está bem maduro. E eu não acredito que seja um voo de galinha. Eu acredito que isso vai ter uma sustentabilidade e até um crescimento. Esse é o meu sentimento, depois de vários anos. Então, eu acredito que, primeiro, você falou de descolar. O Brasil é um país jovem e muito rico. Jovem e muito rico. E como todo jovem, né, recupera de doença muito mais rápido que os velhos. Não é isso? E o Brasil tem uma capacidade de recuperar que poucos países têm essa capacidade de recuperar. Poucos países. Recuperar tanto da doença quanto da economia. E ele tem riqueza própria e tem saúde para poder recuperar. É só parar de atrapalhar que ele vai embora. Esse descolamento é saudável, né? Ok, é isso mesmo. Eu fico feliz em ouvir o empresário dizendo isso, porque a gente também, que é nano empresário, está aí inserido, pagando imposto e gerando também emprego e renda. E agora, finalzinho do programa, nós vamos fazer a harmonização desta semana. O Rendel da Casa Rio Verde, o Rendel Roberto, indica este vinho aqui, que é um vinho espanhol, o Alvarinho, nessa câmera aqui. O Alvarinho é a mesma uva Alvarinho, que é a portuguesa. E esse vinho é um vinho mais untuoso, é um vinho branco, para você degustar aí com, tá vendo aí, um polvo, né? Polvo, frutos do mar de uma maneira geral. E a harmonização com este livro aqui, Ailton. Como Chegar ao Topo nas Empresas. É o livro desta semana e é de quem pôs a mão na massa, o Ricardo Diniz, os 10 princípios para o jovem que deseja sucesso no mundo dos negócios. Essa harmonização, o livro é da editora Record. Na verdade, aqui a editora é um grupo de editoras, é o grupo Record, e a editora que está dentro desse guarda-chuva é a Best Business. Fica aqui, então, a recomendação para esta semana. Senhor, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, viu? E sucesso para nós, para a economia como um todo. Com certeza. Obrigado também pela sua audiência, lembrando que você pode assistir ao programa através da internet, bhnews.tv.br, no Facebook, facebook.com/JC Amaral News.
E também no YouTube, fica lá o programa. É só você escrever lá. João Carlos Amaral Entrevista, que você tem então todas as entrevistas e todos os pontos de vista dos nossos entrevistados. Então, até o próximo programa. Lembrando, só tem um jeito de prever o futuro, é criá-lo agora. Sistema Fieng, 84 anos apoiando a indústria de Minas.